Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimentar a todos que acompanham pelos meios de comunicação e a todos que acompanham com suas presenças aqui na Assembleia. Primeiro quero falar da solicitação do Fórum Paranaense da Economia Solidária. O Fórum produziu um documento que eu já distribuí para todos os deputados, pedindo o apoio de cada deputado desta casa para fazer com que tenhamos no Paraná uma lei dando um marco regulatório, criando um marco regulatório para a economia solidária no estado do Paraná. Há anos que as lideranças que organizam a economia solidária no estado estão trabalhando, já solicitaram desta casa em muitos momentos e foram apresentados projetos aqui, mas não tiveram êxito. Teve projeto aqui que chegou a ser aprovado em primeira votação aqui na casa e depois não teve, foi retirado de pauta e não se votou mais. Tem estados como Minas Gerais que tem lei estadual proposta por um deputado, ela é de 2004. Nós temos leis em vários estados, nós temos leis em vários municípios, inclusive o município de Curitiba já regulamentou aqui a economia solidária. No estado nós temos vários trabalhadores e trabalhadoras, várias famílias que sua renda advém da economia solidária. A economia solidária ela é muito importante, faz muito bem ao nosso estado, ao nosso país. O dia 15 de dezembro é dedicado como Dia Nacional da Economia Solidária. Apresentei um projeto que tramita nesta casa, que trata do tema, mas também o Fórum da Economia Solidária fez o debate aqui com vários deputados, levou esse debate ao secretário do Trabalho, Justiça e Trabalho, o deputado Artagão Júnior, e que espera o fórum que seja encaminhado ao governador, para que o governador faça chegar na Assembleia também um projeto de iniciativa do Executivo, para que possamos regular, mais do que regular, estimular a economia solidária, dar as condições para que essas famílias que atuam na economia solidária possam ser valorizadas pelo estado do Paraná. Então fica aqui o nosso apelo, o pedido de apoio do Fórum da Economia Solidária a todos os deputados e o apelo ao governador para que chame para si o quanto antes esse projeto e faça com que o Paraná tenha um marco regulatório para a economia solidária do nosso estado. Quero também tratar aqui de um tema muito importante que está em debate em Brasília, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência levou trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro a fazer várias mobilizações. Já no dia 8 de março deste ano, puxado pelas mulheres, principalmente mulheres agricultoras, tivemos um grande movimento no Brasil contra a reforma da Previdência. No dia 15 de março, puxado pela educação, mais uma vez as mulheres à frente, porque na educação, mais de 80% desta categoria importante é formada por mulheres. Movimento este que parou cidades como Curitiba, São Paulo, Brasília, levou o presidente da República a chegar a anunciar que retiraria da reforma os servidores públicos, que retiraria da reforma os trabalhadores da agricultura. Um outro movimento forte foi no dia 28 de abril deste ano, a maior greve geral que o Brasil já fez, com várias lideranças aderindo à greve geral, inclusive bispos
como o bispo de Maringá, o Dom Anuar, como o bispo de Cornélio Procópio, o Dom Manuel, como vários pastores, padres, líderes religiosos, que se somaram aos dirigentes sindicais, que se somaram à classe trabalhadora, que fez uma grande greve geral contra a reforma da Previdência. Isso foi no dia 28 de abril deste ano. Tivemos grande manifestação também no dia 1º de maio. Tivemos manifestações no mês de junho. Agora, uma greve de fome. Uma greve de fome que começou com 3 lideranças camponesas, 2 agricultoras e um padre que também é pequeno agricultor no Rio Grande do Sul, que é do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores do Brasil. Começou com 3, já está com dezenas de trabalhadores e trabalhadoras em greve de fome no Brasil. Os que começaram a greve de fome começaram no dia 5 de dezembro. Estão dentro da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Neste momento estão lá no Salão Verde, fazendo a sensibilização para que essa reforma da Previdência seja arquivada, que não seja votada, porque a reforma da Previdência, ela prejudica a agricultura familiar, prejudica a produção de alimentos, prejudica a educação, prejudica a segurança pública, prejudica todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Não ficará um trabalhador sem prejuízo, mesmo aquele que já está próximo da aposentadoria, que entra na regra de transição. A regra de transição é draconiana. E aqueles que já estão aposentados perderão o direito de deixar para a viúva, deputado Nereu Moura, a pensão. Porque estão proibindo a pensão, a menos que, somando a pensão com a renda de quem ficou viúvo ou viúva, não ultrapasse a 2 salários mínimos. É negar a pensão por viuvez para a maioria dos trabalhadores do Brasil. Então ela não perdoa nem quem já está aposentado. Também ataca a juventude, porque ao retardar a aposentadoria dos adultos, fará com que a juventude não tenha emprego. Já está difícil para arrumar emprego. Se retardar a aposentadoria dos adultos, como querem, por exemplo, retardar a aposentadoria de uma professora em 15 anos. Quem quer ser professor no Brasil vai ter que esperar mais. Ao retardar a aposentadoria dos adultos, vai fazer com que os 2 milhões de jovens que todos os anos chegam no mercado de trabalho no Brasil tenham que esperar muito mais tempo para arrumar um trabalho. E isto faz com que a juventude, que ainda não está trabalhando, seja prejudicada pela reforma da Previdência. Então é uma reforma que não fará bem ao Brasil. Por isso que a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, solicitou em documento ao Presidente da República que retire de tramitação esta proposta. Por isso que o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, também, na mesma linha, solicitou a retirada desta reforma. Por isso, as 7 centrais sindicais se uniram, solicitando a retirada de tramitação desta reforma. Por isso, a Caritas brasileira está acompanhando a greve de fome dos pequenos agricultores, que agora não é só dos pequenos agricultores. Já são dezenas de trabalhadores espalhados em vários estados em greve de fome. Tem gente em greve de fome em Câmara de Vereadores, em Assembleias Legislativas, espalhadas pelo Brasil em aeroportos e lá na Câmara Federal, lá em Brasília. Por isso quero aqui cumprimentar as lideranças que estão em greve de fome, porque eu sei como é difícil esse gesto extremo de greve de fome. Porque fiz greve de fome por 7 dias aqui dentro dessa Assembleia Legislativa em novembro de 98, ao lado de mais 7 colegas da educação, para impedir a aprovação de um projeto chamado PLADEP, que pretendia acabar com a carreira dos professores do estado do Paraná. E no 7º dia de greve de fome, tivemos êxito, e o governo suspendeu a proposta, e nós suspendemos a greve de fome. Então a greve de fome não é algo pequeno. Para concluir, deputado.
de coragem, de defesa da classe trabalhadora e do interesse público neste momento. Quero cumprimentar as lideranças que estão em greve de fome, lá em Brasília e no Brasil. A luta que vocês estão travando não será em vão. Ela é em defesa do Brasil e do povo brasileiro.